Vocês devem estar cansados de assistir a tanto programa eleitoral. Primeiro fazem pesquisa para ver o que você pensa, para falar o que você quer ouvir. Nós do PDT somos diferentes. Nós queremos dizer o que pensamos para você acreditar ou não, para ter o teu julgamento. Nós pegamos o melhor quadro nacional que o PDT tem, Ciro Gomes, fizemos uma conversa com algumas companheiras para você assistir o que pensamos. Veja só. Boa noite. Eu me chamo Ciro Gomes. Ao longo dos últimos 37 anos, acumulei uma experiência de ex-governador, ex-prefeito de uma capital, ex-deputado estadual 2 vezes, ex-deputado federal, ex-ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, ex-ministro da Integração Nacional do presidente Lula e 2 vezes concorri à presidência da República. Eu não lembro disso por qualquer tipo de vaidade, apenas para dizer de onde vem a experiência com que eu olho esse momento difícil do nosso país. Também gosto de dizer, vendo o que tem acontecido no nosso país, que são 37 anos sem nunca ter respondido a um inquérito, nem sequer para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação. Mas hoje eu estou aqui com as minhas companheiras de partido, mulheres de grande valor, para discutirmos essa vida difícil por que passa o povo trabalhador brasileiro. Ciro, eu sou prefeita de Bombinhas e a nossa gestão tem sido consagrada por muitas organizações de credibilidade do nosso país. Mas nós não conseguimos resolver os grandes problemas das pequenas cidades. As pessoas precisam de emprego, os nossos jovens precisam de oportunidades e as cidades precisam se desenvolver economicamente. Mas, concretamente, falando na linguagem mais simples, o dinheiro não chega nos nossos municípios. Paulinha, você que é orgulho do nosso partido, porque é uma jovem que aceitou ir na luta, está olhando mais um ângulo dessa coisa que é o Brasil de cabeça para baixo. Os impostos brasileiros explodiram nos últimos 20 anos em função de uma explosão igualmente assustadora da dívida pública, por causa de uma loucura de política de juros que continua em vigor no nosso país. E aí a Constituição de 88, que queria que fosse municipalista, acabou sendo fraudada e hoje praticamente todos os dinheiros estão concentrados e mesmo a União Federal não paga direito à saúde, que não tem atualização há muitos anos, não paga direito à segurança pública, o povo anda com medo e nós precisamos redesenhar esse pacto federativo no Brasil. Essa tem que ser uma tendência de um projeto novo. Eu venho da Paraíba, é terra de gente forte e trabalhador. E o governo do estado vem trabalhando muito, fez o ajuste fiscal, mantém as obras em andamento, salário em dia, construindo estradas para todas as cidades, tirando o isolamento, mas nós temos uma preocupação com o futuro do nosso trabalhador, com o emprego no nosso país. Lígia, minha governadora, eu dou testemunho de que essa coisa séria e competente que você, mais o Ricardo, tem feito na Paraíba, são a prova de que decência e trabalho produzem resultado. Mas eu sustento que nós não deveríamos aceitar nenhuma mudança institucional relevante, especialmente na vida do trabalho, feito por um governo que não foi escolhido pelo povo. Porque nós temos hoje 13 milhões e 500 mil desempregados no Brasil e quase 8 milhões de pessoas já em condição precária. Se você fragiliza a proteção social das leis, você vai fazer o aviltamento dos salários e vai destruir décadas ou quase séculos de conquistas da nossa sociedade trabalhadora. Mas, Ciro, esse governo ilegítimo exterminou todos os aparelhos públicos de proteção e fomentação de política pública para a mulher. Infelizmente, nós não temos mais, mesmo que com status de secretaria especial, nós tínhamos um aparelho público no país que podia gerar política pública, inclusive se relacionar com os ministérios, fazer uma intermediação entre os ministérios dessa política. Da política de combate à violência para a mulher, que é tão grande nesse país, da saúde integralizada da mulher, e hoje nós não temos nada. Tendo em vista tudo que tu construiu quando teve com o poder na mão, e a forma como tu vê as mulheres, o que tu me diz de como se poderia fazer um país mais justo e igualitário? Olha, Miguelina, se nós não empoderarmos, e se trata disso mesmo, de dar poder, ou repartir poder, porque ninguém dá nada de graça. Uma democracia não é um regime de concessão, é um regime de conquista. E eu, prefeito de Fortaleza, metade dos meus secretários eram mulheres. Governador do Ceará, metade dos meus secretários eram mulheres. Porque eu não acredito em conversa fiada, a não ser repartir o poder real. E um dia qualquer que eu esteja, mas nós precisamos agora lutar para restaurar no centro do poder brasileiro um lugar de representação, porque a questão da mulher no Brasil é o corte da democracia que não temos, da democracia capenga. A mulher tem uma dupla jornada de trabalho, a mulher recebe 70% do que o salário pela mesma atividade que faz, de maneira que, se queremos fazer da democracia brasileira um fato
e não uma promessa de retórica, é preciso dar passagem e empoderar as mulheres. Enquanto nós estamos aqui discutindo uma fração dos problemas brasileiros, nos palácios de Brasília, trama-se todo dia contra os mais frágeis do Brasil. Contra os trabalhadores, contra os mais pobres, contra os aposentados. A propósito, Ciro, o governo federal apregoa uma tremenda mentira dizendo que existe um déficit na Previdência. E todos nós sabemos que isso não é verdade. O que você pode dizer para nós, para os nossos aposentados? Zezé, minha companheira, você tem toda a razão e nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. Se você somar contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, mais a contribuição patronal, mais a contribuição dos trabalhadores, mais a contribuição do setor público, que são aquilo que a lei criou para financiar a Previdência Social, mais do que sobra, mais do que paga, sobra quase 28 bilhões de reais. É evidente que um dia desse nós vamos ter que discutir generosamente, sem parte prévia, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os aposentados, o futuro do sistema previdenciário brasileiro, porque a nossa população está envelhecendo. Mas jamais em cima dessa mentira de que há uma urgência para fazer, porque hoje eles tiraram 30%, ou seja, quase um terço do dinheiro, para jogar na agiotagem oficial. Ciro, Brizola acreditava que a educação é a vacina contra a violência. Enquanto isso, no nosso país, a política de educação pública sofre um verdadeiro desmantelamento. Professores mal pagos, redução de programas, greve. Será que a educação não é a melhor política e o melhor investimento, já que ela estrutura outras ações como a segurança pública? Não há a menor dúvida, Marta. Você, com a experiência que tem, afirmou com muita lucidez. Se nós tivermos R$1 para investir, sacrifiquemos tudo, mas investamos esse R$1 na educação. E tem que ser uma educação pública, de qualidade, porque a pedagogia que se oferece hoje ao aluno da escola pública não é a pedagogia que o mundo moderno pede. E nós precisamos aumentar o gasto por aluno ano. Salvo isso, o resto é conversa fiada. O que podemos fazer para proteger o povo, principalmente a maioria negra que sai de manhã, às vezes, procurando emprego, sem nem um cafezinho, e volta triste de braços cruzados, que não consegue. Craseli, minha companheira, essa é a grande questão, né? O imperativo moral superior de estarmos na vida, do meu ponto de vista, é lutarmos no que estiver ao nosso alcance para dar oportunidade às pessoas de superarem os desequilíbrios, as injustiças. Se fosse um país da África, em que a gente pega a riqueza e divide por todo mundo, continua pobre. Mas no Brasil, se a gente pegar metade da riqueza e distribuir pela população, nós viraremos uma grande nação de classe média. E, evidentemente, isso não vai acontecer caindo do céu. É uma luta, nós temos que organizar um projeto nacional de desenvolvimento cujo objetivo central seja superar o desequilíbrio, a desigualdade, a pobreza, a miséria, com esse componente étnico que nós temos, porque o pobre negro sofre duplamente, o pobre negro é muito mais perseguido, o pobre negro é muito mais vítima do processo de injustiça do Brasil. Nós tivemos aqui um pequeno resumo com essas mulheres maravilhosas daqueles que são uma parte dos problemas brasileiros. E as coisas não precisavam ser assim. A geografia que Deus nos deu em matéria de riquezas naturais, o povo que vive nesse grande país, que é capaz de, dando a ele a oportunidade de mostrar para o mundo que resolve qualquer desafio, estão a exigir, nesse momento, um grande apelo ao diálogo. A reunião, o pacto, o entendimento entre aqueles que produzem e aqueles que trabalham, encerrando essa crônica de especulação e de ódio político que estão dilacerando a nação brasileira. Isto tudo é perfeitamente possível e eu acredito firmemente, nós do PDT temos uma contribuição a dar, convocar a inteligência brasileira, valorizar nossas diferenças, nos colocar no caminho do diálogo e eu não duvido, esse país vai dar exemplo para o mundo. Nós estamos num momento muito grave no Brasil. Com a aprovação da lei de terceirização, o senhor Michel Temer rasga a carteira de trabalho, destrói direitos, impede contratações, gerando desemprego, acaba com a CLT, consolidada na cabeça e na consciência do povo trabalhador. Quebra, destrói o presente e também quer acabar com o futuro, destruindo a Previdência Social. Nós do PDT não vamos aceitar isso. Nossa bancada no Senado, na Câmara, está lutando e muito para impedir esse descalabro desse governo ilegítimo. Mas nós precisamos da sua participação, que você entre nas redes sociais, que vá para a rua, que se mobilize, que diga um não rotundo a um governo ilegítimo e medíocre do senhor Michel Temer.